Vê bem, hoje a gente sabe muito bem o papel do vereador, dele dentro da Câmara dos Vereadores. Eu queria saber por que ele não cumpre aquilo que diz o papel dele dentro da Câmara dos Vereadores. Ele não cumpre, porque também na questão da qualificação, ele não está qualificado a saber da sua posição dentro da Câmara de Vereadores. Essa é a minha pergunta. Ok. Boa pergunta, começou quente. Muito boa pergunta. Veja só, Tim. A gente precisa fazer alguma reflexão acerca da cultura política que nos leva até aqui, onde estamos, né? O que é que faz com que nós sejamos isso aí, né? Nós temos um Estado que ele tem 3 poderes de igual poder, independentes e que são harmônicos: o legislativo, o judiciário e o executivo. O que acontece é que desses poderes, o poder legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal, no caso a gente está falando a nível de município, Câmara dos Vereadores, é o poder, digamos assim, mais democratizado, o mais acessível, o mais próximo. Para começar pela composição. Você tem ali, por exemplo, aqui em Caruaru, a composição de 23 representantes. O que deveria ser 23 representantes de segmentos da sociedade, de grupos da sociedade, de comunidades, representantes de categorias, ou seja, eles deveriam representar alguma coisa, algumas pessoas. Normalmente, quando a gente olha para os vereadores, a gente não sabe muito bem o que é que eles representam. Esse cara representa o quê? A gente não sabe muito bem. Termina que eles representam eles mesmos, né? Fulano, você sabe o nome do cara. Muitas vezes nem o partido sabe. Apesar de que teve uma mudança na legislação eleitoral, que a gente vai tratar mais à frente, que agora exigiu que o cara assumisse o seu partido, né? Porque agora vai se eleger por partido, né? Não tem mais a coligação. Então, termina que o vereador, ele representa ele mesmo. Então, essa é uma das questões importantes. Ele não tem representatividade, né? Por vários fatores, né? Pelo fator do modelo que a democracia acontece no nosso país, onde o voto ainda é vendido, né? As pessoas ainda não têm muitas responsabilidades com o seu voto, acham que todo vereador é ladrão, então se todo vereador é ladrão, tanto faz como tanto fez. Então essas crenças que a população tem e a forma como esses vereadores se elegem, termina dando nisso, né? Você tem ali um representante que não representa um determinado grupo da sociedade, representam ele mesmo, os seus interesses ou o interesse de pequenos grupos. Essa é uma questão. Outra questão que também é muito importante é que, se você analisar, não sei como é em Paulista, não sei como é em Recife, mas aqui em Caruaru, você tem 4 assessores e um vereador em cada mandato parlamentar. Então, o que acontece? Você tem aqui 2 atribuições em todo o Brasil, a mesma atribuição dos vereadores, que é legislar e fiscalizar. Legislar as leis e fiscalizar a execução delas pelo executivo. Então, basicamente, essa é a função. O vereador, ele não está subordinado à prefeitura. Ele é autônomo, ele é um poder independente. Ele é tão poder quanto a prefeitura. Apenas a característica, a forma é diferente. Enquanto a prefeitura tem o prefeito e o vice, que tem o poder de instituir a sua assessoria, né, o seu secretariado, o vereador são 23. Então, um prefeito e um vereador, 2. Desculpe, um prefeito e um vice-prefeito, 2, e no caso, vereadores são 23, então é mais amplo. Mas são poderes que têm atribuições diferentes, mas são poderes autônomos e independentes. Não tem nenhum vínculo de subordinação ao poder executivo. O que acontece historicamente? Como eu falei, aqui em Caruaru, por exemplo, o vereador tem 4 assessores e tem ele. São 5 pessoas no mandato parlamentar aqui, institucionalmente. E aí, ele pega para analisar, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, por exemplo, que é a peça anual que dirige a política pública da cidade. Aqui em Caruaru, no ano 2020, a Lei Orçamentária Anual foi no valor de 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais. E aí, toda a política pública está descrito ali dentro daquele documento, tem um documento de aproximadamente 400 páginas.
A prefeitura manda isso para a Câmara dos Vereadores e ele tem em torno de 7 dias, no máximo 15 dias, para olhar tudo. Muitas vezes ele nem lê aquele documento, porque não tem a habilidade técnica e também, muitas vezes, não tem a boa vontade nem interesse. Então, é aquela história. Você tem um ambiente desfavorável, porque você não tem uma equipe de assessoramento, você não tem um poder legislativo que tenha uma estrutura de assessoramento, você tem uma prefeitura que tem quase 10, 20 mil funcionários, enquanto você tem uma Câmara dos Vereadores que você não tem uma equipe técnica para analisar a lei orçamentária para que você trabalhe a política pública. Não existe esse respaldo técnico, e aí você não consegue fazer uma análise pertinente. E a segunda coisa é também a questão do desinteresse, justamente pelo fato, primeiro que eu falei, que é que ele não representa uma comunidade, não representa o interesse de uma sociedade, ele representa o interesse dele, então ele não está muito preocupado com a política pública. Então, o poder legislativo que estava e tem a missão constitucional de regular, de intervir, de sugerir, de adequar ao interesse da sociedade e à política pública, ele termina sendo nulo. Ele termina não existindo, ele termina sendo apenas um espaço de, digamos assim, fortalecimento do poder de quem já tem, de pessoas que têm o poder econômico, que estão usando o poder econômico para se perpetuar no poder e ter mais poder econômico ainda, ou mais poder político ainda, mas nunca o interesse da sociedade. Do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista social, o poder legislativo, é claro que reservando digamos assim, as devidas cautelas, para não dizer que é 100%, que é óbvio que existe dentro dos parlamentos do Brasil, dentro dos parlamentos aqui da cidade de Caruaru, de Paulista, de Recife, de Petrolina, seja onde for, sempre existe aquele ator, aquele cidadão, aquele parlamentar que está ali na luta, que... Então, nunca existe também uma unanimidade. A gente nunca pode dizer que 100% dos vereadores estão nesse mesmo processo que eu estou descrevendo aqui. Sempre você encontra um ou outro, ou alguns, que estão na luta do povo, que estão fazendo um trabalho decente e digno. A gente nunca pode generalizar dizendo assim, todo político calça 44, todo político é ladrão. Isso não é verdade. Sempre existem pessoas boas. Se não fosse, nós não estaríamos com os avanços que temos. Claro que a gente vive um momento de, digamos assim, destruição de tudo que houve de avanço. Hoje vivemos um momento muito difícil, mas só estão destruindo porque foi construído. E se foi construído é porque alguém construiu. Então a gente não pode generalizar dizendo que todos são iguais. Existem diferenças. Então, para finalizar essa argumentação, Tim, eu quero dizer que o Poder Legislativo, diante da instituição, da constituição dele, culturalmente, da forma que a gente faz o voto, e aí não é só a questão do parlamentar em si, do representante, do político, a culpa, digamos assim, não é só do político, quero até amenizar um pouco a culpa do político, né? E pode ser uma fala que pode soar como algo, digamos assim, impopular, mas a gente precisa tratar com a verdade. Então, assim, não é culpa só do político que foi eleito, porque se ele foi eleito, é porque alguém votou nele, né? Então, a gente tem que ampliar o olhar e verificar que essa corrupção, essa forma, digamos assim, negligente de se tratar o poder legislativo, começa lá embaixo, na base, quando o eleitor vai escolher o seu representante. Como é que é feita a escolha do parlamentar? Como é que o eleitor escolhe o seu candidato a vereador? Então, a gente tem que ver. Muitas vezes acontece a partir de trocas de cimento, trocas de favores. Então, tudo isso termina levando para a representação no parlamento municipal representantes que não representam as classes populares, não representam o conjunto da sociedade, e sim pessoas que têm os seus interesses próprios ali sendo representados. Então, essa é uma questão. A outra questão é a falta de habilidade mesmo, a falta de know-how, expertise técnica para tratar uma questão de política pública, né? Você tem um documento de quase 400 páginas, ali tem toda a política pública do município, então são políticas específicas para você poder dar uma opinião sobre a saúde pública, se o investimento em saúde pública ele é eficaz, se ele está atendendo a demanda, se as escolhas estão certas entre equipamento A e B, entre
determinada situação A e B. Para você fazer essa análise, você precisa conhecer um pouco da área da saúde. Se vai para a educação, a mesma coisa. Se vai para a cultura, a mesma coisa. Como é que você pode tratar de cultura se você não conhece sobre cultura? Então, para que você possa fazer a parte que é da emenda, né, que é a sugestão à lei orçamentária anual, se faz necessário que aquele representante, além da representação política, que eles terminam não tendo por conta da coisa, da conjuntura, a questão histórica mesmo, da forma com que o povo vota, ele também não tem a expertise técnica. Então, fica muito difícil. Então, ele termina representando ele mesmo e deixa a política pública por conta do gestor, por conta do prefeito, por conta da prefeita. Quando nós temos um prefeito que tem visão boa, que tem um olhar voltado para a sociedade, vai tudo bem na cidade, porque aí ele passa a legislação para o município, para a Câmara dos Vereadores, os caras normalmente votam a favor, nem questionam nada, e está tudo bem. O grande problema é quando você encontra um gestor que não tem exatamente o compromisso com a sociedade, um gestor a nível municipal, o prefeito. Quando o prefeito ele não tem esse compromisso com a sociedade, ele manda a lei orçamentária para a Câmara dos Vereadores e os vereadores da mesma forma votam, aprova também, entende? Então, o que é que acontece no final das contas? Esse terceiro poder, ou esse segundo, ou esse primeiro, porque são três poderes iguais, não existe primeiro, nem segundo, nem terceiro, tanto o legislativo como o judiciário, quanto o executivo são poderes autônomos, independentes e harmônicos. Esse poder, que pode ser um, que pode ser dois, que pode ser três, o poder legislativo, ele se anula. É como se ele não existisse. Ele deixa de representar o interesse da sociedade, deixa de representar o interesse do segmento e passa a representar o interesse de meia dúzia de pessoas. Então, esse é o grande problema do poder legislativo. E como é que se resolve isso? Se resolve isso a partir do momento que a sociedade, primeiro, tenha a responsabilidade e tenha a sabedoria de eleger representantes que possam representar os interesses dela. Então, a sociedade precisa compreender que o parlamento é um local importante de sugestão, de acompanhamento da execução das coisas e também de formulação de políticas. É o local onde o poder executivo ele vai dividir as responsabilidades. É onde se coloca para que tenha 23 olhares, no caso de Caruaru, que é uma cidade que tem 23 vereadores, 23 representações possam exatamente analisar e até mexer e mudar, corrigir o rumo, se for necessário, de uma política pública que de ano em ano se coloca em pauta na Câmara dos Vereadores, além de toda a problemática cotidiana da vida comum da cidade, das leis, das fiscalizações, do andamento do cotidiano da gestão pública da cidade. Então, a Câmara dos Vereadores é um espaço de muita importância que as pessoas precisam olhar com um olhar mais esperançoso, mais respeitoso e escolhendo melhor as representações para que, com 23 boas representações da sociedade civil, a gente possa pegar uma lei orçamentária do município, pegar as políticas públicas que são tramitadas dentro da Câmara dos Vereadores e transforme ela em algo ainda muito melhor, que contemple muito mais as pessoas dentro de uma cidade, para que a cidade possa ter uma política pública que realmente seja voltada para o grande conjunto das pessoas, para a maioria das pessoas. Então, basicamente é isso, Tim, que a gente pensa sobre essa questão. Não está ruim, porque ainda vivemos num país democrático e é possível mudanças. Então, se não está tão bom quanto a gente espera, as câmaras dos vereadores, a Câmara do Vereador de Caruaru, a Câmara do Vereador da cidade, está chegando a eleição e a gente pode agora, nessa próxima eleição, escolher melhor as representações. Serão 23 representações e a gente pode exatamente escolher representantes que possam representar o interesse, não o interesse pessoal de cada um, mas sim o interesse da sociedade, né? O interesse da sociedade civil organizada.